Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência. Vídeo 597, bons médios, aliás. E a nota é a nota de Erasto ainda, né? Então nós vamos voltar ao princípio aqui da nota para darmos sequência. É incontestável, bem o sentis, que, epilogando assim as qualidades e os defeitos médios, isto suscitará contrariedades e até animosidade de alguns, mas que importa? A mediunidade se espalha cada vez mais e o médium que levasse a mal estas reflexões apenas uma coisa provaria, que não é bom médium. Isto é que tenha assisti-los espíritos maus. Ao demais, como já eu disse, tudo isto será passageiro, e os maus médios, os que abusam ou usam mal de suas faculdades, experimentarão tristes consequências, conforme já se tem dado com alguns. Aprenderão à sua custa o que resulta de aplicarem no interesse de suas paixões terrenas um dom que Deus lhe outorgará unicamente para o adiantamento moral deles. Se os não puderdes reconduzir ao bom caminho, lamentai-os, porquanto, posso dizê-los, Deus os reprova. Então, aqui nós, nota de Erasto, né? Então, ninguém tem o direito de abusar dos dons mediúnicos, os quais Deus, né, permite que venhamos a conquistá-los para o nosso próprio adiantamento, para a nossa evolução. Então, ninguém tem o direito de abusar dos dons mediúnicos. Ninguém tem o direito de viver dos dons mediúnicos, como, por exemplo, os Buenas Dichas, os Pais de Santo e muitos outros irmãos que me reservo o direito de não citar. Porque, lamentavelmente, todos esses que abusam dos dons mediúnicos, ao retornar à pátria espiritual, responderão seriamente. Agora, porque nós temos o hábito de dizer assim, quando a pessoa retornar à pátria espiritual, a pessoa vai sofrer tanto nas regiões umbralinas, mas tanto. Isso é um hábito que nós temos. Por que é um hábito? Porque ninguém resgata, ninguém quita débitos na erraticidade, na pátria espiritual, nas regiões umbralinas. Eu nunca vi dizer que, por exemplo, um corrupto reparasse todos os teus erros nas regiões umbralinas. Eu nunca ouvi dizer que todos aqueles médios que desviaram dos desígnios das leis de Deus, na erraticidade nas regiões umbralinas, ele lá respondeu por todos aqueles atos pecaminosos. Ninguém
quita os erros, ninguém quita as tuas dívidas nas regiões umbralinas. Nós temos que nos conscientizar-se disso. Nós temos esse hábito, eu tenho esse hábito também de dizer, eu tenho pena dessa pessoa. Eu tenho pena. Aí tem muitas pessoas que dizem assim, essa pessoa, ele que não imagina o que o aguarda, né? É lógico que a pessoa, ela sofre nas regiões umbralinas as consequências dos atos da consciência pesada, mas ela não quita, ela não resgata dívida, débito nenhum. Você sabe onde é que as pessoas quitam os débitos? Aqui no corpo físico. No entanto, a vida a qual a pessoa vive aqui na Terra acaba sendo uma resposta ao mau comportamento, aos maus atos da pessoa. Porque imagine só, por exemplo, um pai de santo. Você pensa que um pai de santo, pelo fato de agir como pai de santo, você pensa que ele possui a consciência em paz? Sabendo que surrupiou uma quantidade enorme de dinheiro das pessoas, prometendo àquelas pessoas o mundo e o fundo, mas que no fundo ele sabe que tudo que ele transmitiu àquela pessoa é mentira. Ele sabe que ele não possui aqueles dons mediúnicos. Ele sabe. Mas jamais que ele admite. Porque ele é um charlatão, ele é um mistificador. É óbvio que esse ser, quando retorna à pátria espiritual, lá ele sofre o ato da consciência pesada, mas só na próxima existência, retornando aqui ao corpo físico, é que ele sofrerá a perseguição de todos aqueles seres que na encarnação anterior ele os prejudicou através de falsas promessas, falsas ilusões. A pessoa o procura, não, você vai casar, você vai arrumar um emprego, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo, e depois isso nada acontece. Essa pessoa, quando desencarna, se torna um obsessor daquele pai de santo, daquele Buenadichas, daquele médium que na casa espírita não trabalha corretamente. Então ninguém tem o direito de usar a mediunidade como uma ferramenta de troca. Porque todo aquele que abusa, ele responde amargamente. Assim, Erasto quem diz. Agora, aqui agora uma nota de Sócrates. Este quadro é de grande importância, não só para os médios sinceros que, lendo-o, procurarem de boa fé preservar-se dos escolhos a que estão expostos.
não só dos médiuns, né? Que lendo essas matérias, né? Preservar-se dos escolhos que estão expostos, mas também para todos os que servem dos médios, mas também para todos os que servem-se dos médios. As pessoas não buscam os médios, elas devem também estudar, elas devem também buscar aprender. Porque não é só ir à fonte e pegar o peixe frito. Você entendeu? Porque as pessoas estão acostumadas a ir à peixaria e pegar o peixe pronto, morto, limpo. O trabalho que ele tem é só de chegar em casa e de fritar. Não. As pessoas têm que, depois que ela vai ao médium, que ela se fortalece, ela tem que raciocinar. Eu vou procurar onde esse médium procurou, eu vou procurar pescar o peixe. Eu não vou procurar mais peixe limpo, não. Eu quero aprender a pescar o peixe. E o peixe, gente, ele é mais gostoso quando a pessoa mesma pega ele. Ele é gostoso quando você não tem conhecimento nenhum, que você já o encontra limpo. Mas nós não podemos nos contentar em encontrar tudo pronto. Nós temos que nos esforçar. Nós temos que buscar amealhar o conhecimento. Porque se nós não buscamos, que mérito havemos de ter quando deixarmos o corpo físico? Então tem pessoas que tudo que lhe acontece em sua vida é culpa dos espíritos. Tudo que ela vai fazer recorre aos espíritos através dos médiuns. Se esquecendo-se de que ela também é uma ferramenta que ela precisa apenas acreditar nas capacidades que tem. Porque da mesma forma que aquela outra pessoa tem capacidade, ela também tem, ela também possui. É necessário apenas que a pessoa, através da seriedade, da sinceridade, né, do processo homogêneo, estude, trabalhe, batalhe, sacrifique, renuncie a algumas coisas na vida, para que ela também possa fazer algo em prol dela e em prol das pessoas necessitadas. Todo mundo pode, né? Porque lhes dará a medida do que pode racionalmente esperar. Ele deverá estar constantemente sob as vistas de todo aquele que se ocupa de manifestações. Do mesmo modo que a escala espírita, a que serve de complemento, esses dois quadros reúnem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que o supondes para trazer o espiritismo ao verdadeiro caminho. Sócrates, né?
mais do que o supões para trazer o espiritismo ao verdadeiro caminho. Na verdade, Sócrates age com bastante prudência aqui, porque não é para trazer o espiritismo ao verdadeiro caminho, porque o espiritismo já está no caminho. As ovelhas desgarradas do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo é que se encontram perdidas por aí. Mas que se todos, bater a porta realmente com sinceridade, ele logra êxito. Então, na questão 198, Kardec continua: todas estas variedades de médiuns, nestes quadros todos aqui, esse aglomerado, esse conjunto de aptidões, de faculdades mediúnicas, dons mediúnicos, apresenta uma infinidade de graus em sua intensidade. Muitas há que, a bem dizer, apenas constituem matizes. Matizes. Você já parou para observar o que as pessoas consideram o arco-íris? O arco-íris é uma matização de cores. Mas como assim, Luiz? Observa para você ver. Você não consegue visualizar onde começa uma cor e onde aquela cor termina. A matização é uma cor sobre a outra esfumaçada. Você entendeu? Então vamos pensar assim, você faz um risco. Aqui azul, aqui vermelho, não é? Aí, o que acontece? Se você parar para observar, tem aquela delineação, aquele risco certinho, aquele filetezinho que divide uma cor da outra. Aquilo ali não é matização. Aquilo ali é uma delineação. Nossa, compliquei até a língua agora. Vai delineando ali. Então, se você pega a trincha, o pincel, e você faz assim em cima daquele risco, você mistura uma tinta com a outra, aquilo ali chama-se matização. Você mistura tanto o azul no vermelho que você não consegue enxergar o que é vermelho e o que é azul. Você percebe um esfumaçado no meio. A mesma coisa, muitas aptidões, muitos dons, muitas faculdades mediúnicas, há que, a bem dizer, apenas constitui matizes. É apenas aquele insight, apenas. Mas que nem por isso deixa de ser efeito de aptidões especiais. Não deixa de ser. É necessário que o indivíduo, que é o médium, se interesse por aquela aptidão, por aquela faculdade. Porque a aptidão é o desejo, é o gosto, É o querer trabalhar com aquela faculdade. E investir estudando tudo a respeito, que trata a respeito.
concebe-se que há de ser muito raro esteja a faculdade de um médium rigorosamente circunscrita a um só gênero. A um só gênero. É impossível. Um médium pode, sem dúvida, ter muitas aptidões, havendo, porém, sempre uma dominante. Então, um médium, ele pode sempre ter várias aptidões, mas há uma dominante. Você entendeu? Há uma faculdade dominante. Então, pensemos da seguinte forma. O que Kardec quer dizer com isso aqui? As pessoas têm, por exemplo, a pessoa fala assim, eu tenho vidência. Não, ele não tem vidência, ele vê vultos. Né? Eu ouço os espíritos. Não, você não ouve. De vez em quando. Né? Eu psicografo. Não, você não psicografa. De vez em quando vem uma mensagenzinha, uma coisinha assim, né? Uns poemas, alguma coisinha assim. Então, tudo aquilo ali é uma matização. São aptidões que a pessoa tem. A pessoa abre com passe e tal. Mas a pessoa é portadora de uma faculdade, que na verdade não é mediunidade, sim é um magnetismo, mas auxiliado ali com os bons espíritos, consegue realizar grandes coisas. Então, aquela, quase sempre, ele acaba sobressaindo naquela aptidão. Porque ele estuda a respeito da cura, a respeito do magnetismo que ele possui e a respeito do magnetismo que os espíritos contribuem. Você entendeu? E assim vice-versa. Às vezes a pessoa tem várias outras aptidões, mas a dominante é a psicografia. Às vezes ele tem várias outras aptidões, mas a dominante é a psicofonia. Ou é a vidência, ou é a audição, e assim por diante. Né? A pessoa nunca que possui, nunca que tem ela, todos os dons educados 100%. Agora, veja bem, no nível evolutivo o qual nós nos encontramos. Nesse nível, não. Agora, quando se fala assim de Bezerra de Menezes, Eurípides de Barçanufo, Chico Xavier, né? Daí para cima é outro nível. Nós não podemos querer confundir esse nível deles com o nosso nível, né? Ao cultivo dessa é que, se for útil, deve ele aplicar-se. Em erro grave, incorre quem queira forçar de todo modo o desenvolvimento de uma faculdade que não possua. É um erro forçar uma faculdade que a pessoa não possui. Por exemplo, a pessoa não é portador da psicografia e ele fica ali forçando. Ele não é portador da faculdade vidência, ele fica ali forçando. Isso é um erro sério, gravíssimo, né? Deve a pessoa cultivar todas aquelas de que reconheça possuir os germes. Procurar ter as outras é, acima de tudo, perder tempo. E, em segundo lugar, perder talvez, enfraquecer com certeza, as de que seja dotado. Você entendeu? Então, ele fica perdendo tanto tempo ali que ele pode enfraquecer aquelas faculdades as quais ele é dotado. Então, por exemplo, a pessoa é portador da psicografia e ele fica ali forçando outros dons mediúnicos. Isso é tão insignificante
né? É tão inapropriado que acaba afetando o dom dele da psicografia. Então a pessoa não deve ficar forçando, não deve ficar exigindo, cobrando tanto. Se a pessoa possui aquele dom, trabalhe aquele dom. Como nós temos dito muito aqui no esmiuçamento, que o dom mais importante que nós devemos nos preocupar em desenvolver em nosso coração, em nossa alma, é o dom do amor. E tem gente que fica preocupada em desenvolver psicografia, psicofonia, vidência e outros dons mediúnicos, mas esquece de desenvolver o amor. O amor é a base. Sem amor, não existe dons nenhum que possa sobressair mediante essas situações.